Isaías 57:21. Para os ímpios não há paz para os ímpios. Olá, meus amigos, meus amados seguidores do ministério, ouvintes, visitantes. Estamos juntos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, a palavra que é a nossa luz, nosso guia, nosso farol em meio a essas trevas em que estamos mergulhados nesse mundo, um mundo de escuridão, um mundo que caminha para a destruição. Essa palavra de hoje é praticamente uma sequência não ordenada de vídeos anteriores, seja os mais antigos, como entregues à própria iniquidade, ou Deus não mais te ouvirá. E são vídeos que, de certa forma, têm uma certa sequência no que se refere ao modo de pregar, ao contexto da pregação. E esse seria um título apropriado. Deus não mais te ouvirá. Segunda parte. Esse seria um título muito apropriado. Visto que nós vamos dar uma continuidade, um segmento revolta, do povo de Israel, a conduta maligna do povo de Israel e as consequências dessa conduta. E o quanto Deus, nosso Pai, já estava enojado com a conduta torpe, doentia do povo israelita, do seu povo, do povo que se chamava pelo nome dele. Algumas pessoas podem ter ficado com certeza acreditando que era um exagero, que Deus não ouviria mais as preces. Outras me questionaram, mas a pessoa pode se arrepender. Claro que ela pode se arrepender e ser ouvida por Deus. Mas existem pessoas que não se arrependem nunca, que elas não abandonam e não vão abandonar o proceder errado. Nós sabemos quantas vezes nós vemos no dia a dia pessoas que estão morrendo no crime, pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas como Jesus disse na parábola da semeadura, é que a palavra a palavra se assemelhava a um fruto, a uma semente que era jogada em determinados tipos de solo, um solo pedregoso, um solo arenoso, um solo fértil, enfim. E esse solo significava o coração das pessoas. E nós vimos que na maioria dos corações a palavra de Deus não germina. Temos que aceitar isso. Agora, o que nós não podemos aceitar é que a palavra de Deus não germine em nosso coração. Isso nós não podemos aceitar. Nós temos que fazer, como eu sempre insisti, como Jacó, que perseguiu a Deus, em sentido figurado, contendendo com o Senhor até a aurora, com o anjo de Deus, não permitindo que o anjo de Deus partisse sem que ele fosse abençoado. Jacó então deixou entender que ele estava determinado a alcançar as bênçãos do Senhor, a seguir a senda reta estreita, os desígnios de Deus. E também vou falar aqui sobre um tema que também é sequência, de pessoas que nós vimos que pessoas que dizem que têm fé em Deus, mas o proceder delas
está longe, mas muito longe mesmo, daquele proceder que agrada ao coração de Deus. Pessoas mergulhadas em todo tipo de pecado, todo tipo de prostituição, de conduta doentia, de corrupção, pessoas que não pagam seus impostos, que fraudam o governo, que fazem seus gatos na internet, seja o que for. Qualquer coisa que você esteja fazendo de ilegal, entenda, não agrada a Deus. Se você também é um mau funcionário, você não está agradando a Deus. Se você é preguiçoso, você não está agradando a Deus. Se você só pensa em diversão, você não está agradando a Deus. Se você não consegue se concentrar naquilo que é mais importante e determinar um tempo para Deus, você não vai conseguir agradar a Deus. A verdade é que o povo israelita estava totalmente perdido na escuridão dos seus atos. Um povo que realmente não tinha a menor chama de arrependimento em seu coração. E até hoje nós vemos pessoas assim. A Bíblia, ela claramente, a história do povo de Israel é a história da humanidade. A história completa da humanidade. É toda uma geração milenar que viveu tudo o que era para ser vivido. Mostrou tudo o que era para ser mostrado. O lado bom e o lado ruim do ser humano. Tanto na conduta entre si, consigo mesmos, e entre eles e Deus. O povo de Israel nada mais mostrou do que o ser humano, a raça humana é capaz de fazer e de como o ser humano é capaz de irritar a santidade de nosso Deus. No livro de Jeremias, no capítulo 15, versículo 1, Deus diz o seguinte: ainda que Moisés era chamado por Deus de amigo. Deus o chamava de amigo. E ele diz o seguinte para o profeta Jeremias, ele diz o seguinte: olha, Jeremias, ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim, eu não mostraria favor a este povo. Manda-os embora da minha presença, que eles saiam. Deus estava tão enojado, a santidade dele estava se sentindo tão violentada pela conduta doentia do povo de Israel, que ele rejeitou a presença daquele povo. Então é bom que nós possamos refletir se as nossas condutas também não estão fazendo com que o Espírito Santo nos rejeite, com que o Espírito Santo se afaste de nós. É a nossa conduta, além da misericórdia imerecida, favor imerecido de Deus, que vai determinar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E, inclusive, vai determinar a restauração do seu casamento, você que está aí lutando para a restauração, que está buscando, que está arrependido pelos seus erros, que está procurando a santidade por esse motivo ou qualquer outro. Isso vai determinar. Em Jeremias 19, Deus diz o seguinte, em Jeremias 15, 19, se te arrependeres, então te restaurarei para poderes me servir. Se falares o que é precioso e não o que é inútil, então serás meu porta-voz. Eles voltarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles.
Olha, Deus diz o seguinte: se você se arrepender, se você abandonar a fofoca, a conversa inútil, a conversa maliciosa, se as coisas que saírem da sua boca deixarem de ser podridão, coisas torpes, se você então buscar um proceder reto, justo, santo, Deus vai restaurar você. A promessa dele é essa. E não é você que vai passar para o lado do seu cônjuge ou do seu familiar, é ele que vai passar para o seu lado. É Deus que vai trazer de volta. Então para de perseguir qualquer pessoa que você esteja perseguindo, persiga Deus. Porque ele diz que ele é que vai restaurar você. Ainda no versículo 21, ele diz o seguinte: eis que eu mesmo te livrarei das mãos dos ímpios e te resgatarei das garras dos perversos e sanguinários. Mas é incrível o que eu tenho visto em vários ministérios e conversado com muitas pessoas, como as pessoas mudam de direção facilmente. É incrível. É incrível como vocês são volúveis, como o ser humano é volúvel, e que em um momento determina que vai servir a Deus e que vai mudar o seu proceder, que vai parar de fazer fofoca, vai parar com a masturbação, vai parar com a hipocrisia, vai parar com os pensamentos maliciosos, né? Vai deixar de ser avarento, ganancioso, arrogante, né? Fornicador, adúltero, enfim. Muitas vezes a pessoa até sente no coração aquele desejo, aquela vontade, mas não passa 1, 2 dias e pronto, ela cai. É uma fraqueza extrema, gosta de ceder às fraquezas, gosta de ceder à imundície. Muitas vezes sente no coração que aquilo é imundo que está fazendo e não entende por que está fazendo, mas o fato é que é fraco. Demais. Porque está alimentando coisas ímpias no seu peito e acumulando desgraça. Pessoa que joeira para todo tipo de vento, pessoa indecisa, pessoas dessas Deus não quer. Deus quer pessoas firmes, determinadas, com propósito no coração de servi-lo, amá-lo, adorá-lo. Mas o que nós estamos vendo? Até nas igrejas, pastores pregando contra o divórcio. Ao mesmo tempo, pastor amigo desse pastor se divorciou da esposa de tantos anos companheira para ficar com uma ninfetinha novinha e casar com ela. E o pastor hipócrita que estava pregando contra o divórcio foi padrinho do pastor adúltero. E eles têm uma enorme igreja. Uma igreja com muitos milhões de fiéis que estão indo para o matadouro, para o inferno junto. Isso é que é triste de ver. E Jeremias, ainda no capítulo 16, versículo 12, Deus diz o seguinte: contudo, vós cometestes erros ainda piores do que os vossos pais, pois cada um de vós segue a teimosia do seu coração maligno, recusando-se a me dar ouvido. Deus fala constantemente com você. Não venha me dizer que Deus não fala. Se você que está ouvindo essa pregação, ou qualquer outra pessoa disser assim para você: Deus não fala comigo, você é um mentiroso. Deus fala o tempo todo. Seja lá no fundo da sua consciência, em algum momento, você sabe que o seu proceder está errado. Você sabe, em algum momento, na sua vida, você sabe, você percebeu que você estava decidindo seguir o caminho errado ou não, ou seguir o caminho certo. Mas Deus fala, Deus dá avisos.
É como uma pessoa que tem um acidente de carro ou de moto, tem 2, tem 3, tem 4, e Deus está avisando, pare, 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 você vai morrer. A pessoa só para quando morre. É como um adúltero que tem relação com 1, 2, 3 esposas alheias, até que a quarta o marido vai e o mata, assassina. Ou pega mais. Você sabe, na verdade o ser humano sabe as consequências, mas se recusa a dar ouvido à verdade. Se recusa, constantemente prefere ceder aos seus instintos mais doentios, seus instintos mais baixos, mais torpes, mais fracos. E seguindo então a teimosia do seu coração maligno, recusam-se a dar ouvidos à voz de Deus. E pior, não perdem só essa vida, perdem a eternidade. Só nisso que nós vimos aqui, nós temos o reforço de que existem pessoas que Deus não quer mais. E espero que você que esteja ouvindo essa pregação se esforce para não ser desse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que Deus não quer mais. Eu espero que você tenha nojo quando você olha uma mulher vestida de forma inapropriada, ao invés de desejar o corpo dela. Você, mulher, que quando vê um homem todo bombadão, espalhafatoso, cheio de arrogância e orgulho, você tenha nojo de ver que não é um homem de Deus. Eu espero que você, quando ouça uma fofoca no escritório ou falar mal de alguém, você não passe aquilo para frente. Que você não jogue toda a porcaria no ventilador. Que você seja disciplinado na sua vida pessoal, profissional, espiritual. Eu espero que você esteja se esforçando constantemente e sinceramente para não ser renegado por Deus. Para que então Deus não vire a face dele. Que ele não te rejeite. Que você pare de mandar pornografia para os seus colegas na internet, no WhatsApp. Pare de ficar abrindo vídeos de pornografia, de mulheres nuas, de piadinhas maliciosas. Que você pare de ficar vendo filmes com cenas cheias de lascívia. Que você busque se aprimorar, vá aprender um idioma novo. Vá se aprofundar na palavra de Deus. Não diga que você não tem tempo, que você não tem tempo para se divertir. Você não veio ao mundo para se divertir. Você veio ao mundo para evoluir, para se tornar alguém melhor. E só com Deus você vai ser melhor. Sem Deus você vai para o inferno. Sem Deus você vai perder a vida. Essa e a outra. E não haverá mais vida para você. Você quer continuar a seguir o caminho teimoso do seu coração? Eu não aconselho. Pois se você for em frente com isso, a morte vem depressa ao seu encontro. E o pior é quando as pessoas tentam se enganar. Elas pensam assim, bom, eu acredito num Deus de misericórdia. Eu acredito num Deus de amor. Eu acredito que a pessoa pode se arrepender no final da vida. As pessoas estão pintando Deus da maneira que elas querem. Eu mesmo, muitas vezes, quantas vezes na minha vida, eu cedi ao pecado, mas o pecado me pesou na cabeça, pesou na mente. Eu me senti abatido, doente, um lixo, um verme, inapropriado. E fiquei com medo de que a face de Deus não se virasse mais em misericórdia para a minha pessoa. Mas para a glória de Deus e para
o meu bem, eu nunca desisti. E Deus não desistiu de mim. Jeremias, no capítulo 16, ainda no versículo 17, Deus diz o seguinte: pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua maldade está encoberta aos meus olhos. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Tudo que você faz às escondidas do seu próximo, de Deus você não faz. Aliás, lembre-se o seguinte: o diabo também está vendo. Está observando você para acusar você diante de Deus. E ele não vai perder essa oportunidade. Aí você imagine uma dose dupla. Satanás com toda a razão te acusando. E o Espírito Santo de Deus já enojado de contemplar o seu coração teimoso em seguir os caminhos do pecado. É misturar fósforo com a gasolina. E quem vai ser queimado é você. E não só o seu corpo, vai ser sua alma, vai ser o seu espírito. Literalmente, será queimado no lago de fogo e enxofre. E Deus ainda promete o seguinte no versículo 18: eu retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque contaminaram a minha terra. Sabe que todas as coisas que fazemos de errado, elas ecoam. Elas ecoam na vida. Ecoam. Quando o nosso próximo vê, quando o nosso próximo ouve, quando o nosso próximo sente. Assim como as coisas boas, elas fazem eco e retornam em positividade, as coisas ruins também fazem eco e retornam em desgraça. Não esqueça disso. Nunca se esqueça dessa palavra de hoje, que vem para reforçar os fatos de que Deus, sim, renega, chega a um ponto que ele vai renegar muitas pessoas e de que você tem que lutar para que você não seja uma dessas pessoas. E pelo fato, sim, de que Deus não quer mais. Aliás, Deus não será mais, pode não estar, mas tolerante com a sua maldade, com sua insistência no erro. E que ele está observando os seus caminhos de noite. E que ele está anotando tudinho lá no livro da vida. Onde você vai ser pesado. E provavelmente pode ser que seja julgado inadequado. E que ele pode retribuir em dobro o seu pecado e sua maldade. Vocês já perceberam que a maioria das pregações desse ministério não tem nada a ver com prosperidade nem com palavras bonitas, mas com palavras de arrependimento para a salvação. A pretensão nossa não é que você saia daqui, ou melhor, que você, ao acabar de ouvir esse vídeo, você se sinta maravilhado, no sentido de estar extasiado, em êxtase, com uma palavra maravilhosa, não. O objetivo aqui é que você saia prostrado, se sentindo um verme, reconhecendo que você não é nada, se autoanalisando e percebendo o quanto você tem pecado, o quanto você tem acumulado desgraça em sua vida. Eu vejo que muitas pessoas têm acumulado dinheiro,
famílias ricas, abastadas, mas que os filhos têm jogado, muitas vezes, empenhado carros caros em bocas de fumo, ou muitos rapazes se tornado mulherzinhas de traficantes pelo vício, e meninas se prostituindo, pessoas de famílias abastadas, aparentemente famílias de bem, mas não são famílias de bem. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que para o ímpio não há paz. Muitas vezes você vê uma família que está próspera financeiramente, mas ela não tem paz, ela vive em pé de guerra. Sabe por quê? Porque é uma família idólatra, uma família que corre atrás do dinheiro, que não conhece a palavra de Deus, que não vive a palavra de Deus. Uma família cujo coração está muito longe de Deus e está apenas grudado nas coisas materiais, que acha que a matéria vai suprir as necessidades emocionais e espirituais. Então não tenha inveja do ímpio, porque o ímpio não tem paz. Não há paz para o ímpio. Essa é a palavra de hoje. Desejo a todos uma boa noite, um bom fim de semana. A paz seja com todos. Estaremos sempre aqui até quando Deus quiser, segundo a ordem do nosso sumo sacerdote celestial eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, nosso Senhor Jesus Cristo. E pedindo mais uma vez que não deixem de compartilhar, que é muito importante compartilhar. É uma forma de dizimar. Isso é para a honra e glória de Deus, não é para o nosso ministério. A nossa intenção aqui não é agradar o homem. Se fosse para agradar o homem, nós estaríamos aqui fazendo piadinhas, canais com humores, falando de essas modinhas, né? De sexo, de pegadinhas. Aqui não tem isso não. Aqui é coisa séria. Aqui é para a sua salvação e principalmente para a honra e glória do nosso Deus. Amém.